Abre aspas. O Salvador disse-me em privado coisas que vos vou contar agora. Fecha aspas. Quem disse isto não foi Pedro, não foi João, foi Maria Madalena. E está escrito num evangelho que a igreja apagou do Novo Testamento e que durante 1300 anos esteve enterrado num papiro copta na Biblioteca de Berlim. Em 1896, um arqueólogo alemão chamado Karl Reinhardt comprou no Cairo um livro antigo. Não sabia o que era. Levou-o para Berlim. Quando os filólogos o abriram, perceberam. Era o Evangelho de Maria Madalena, datado por Carbono no II século, contemporâneo dos 4 evangelhos canônicos, e continha algo que nunca esteve na tua Bíblia. Uma cena em que Maria Madalena ensina os outros discípulos uma doutrina secreta que Jesus lhe transmitiu apenas a ela. Hoje vais ver 3 coisas. Primeira, o que está exatamente nesse evangelho. Segunda, porque foi apagado em 367 da nossa era. E terceira, porque é que o Papa Gregório I, em 591, inventou que ela era prostituta, para tu nunca a levares a sério. Vais ver também o conflito histórico entre Pedro e Maria, porque Pedro acusa-a de mentir no próprio evangelho de Maria. E vais ver no fim a frase do Evangelho de Filipe que terá selado o destino dela. Cada parte do vídeo é mais perigosa que a anterior. Começamos. Tudo o que sabes sobre Maria Madalena vem de uma única homilia. Foi pregada em Roma no ano 591, pelo Papa Gregório I. Homilia número 33. Nessa homilia, Gregório juntou 3 mulheres diferentes da Bíblia numa só pessoa. A Maria Madalena, de quem Jesus tirou 7 demônios. A mulher pecadora de Lucas 7, que ungiu os pés de Jesus. E Maria de Betânia, irmã de Lázaro, disse que eram a mesma pessoa, disse que essa pessoa era prostituta. Nada disto está na Bíblia. Lê com atenção. Lucas 8, versículos 1 a 3, descreve Maria Madalena de uma forma muito diferente. Abre aspas. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam Jesus com os seus bens. Fecha aspas. Repara, não é prostituta, é benfeitora financeira, sustentava Jesus e o grupo, pertencia provavelmente à classe alta de Magdala, uma cidade rica da Galileia, e estava ao lado de Jesus em todos os momentos-chave que os outros discípulos não estiveram. No Calvário, enquanto Pedro fugia, no túmulo, na manhã da ressurreição, e é a primeira pessoa a quem Jesus aparece depois de ressuscitado, segundo João 20. Em 1969, o próprio Vaticano reconheceu em silêncio que a homilia de Gregório foi um erro. Na nova edição do Missale Romanum, separaram as 3 Marias, mas não houve retratação pública, não houve pedido de desculpas. 1378 anos de difamação, apagados num parágrafo técnico. Em 1896, Karl Reinhardt comprou no Cairo um códice copta. Pagou pouco. O vendedor não sabia o que tinha. Reinhardt levou-o para o Museu de Berlim, onde foi catalogado como Papiro de Berlim 8502. Dentro do códice estavam 3 textos: o Apócrifo de João, a Sabedoria de Jesus Cristo e o Evangelho segundo Maria. Os filólogos perceberam que estavam a ler algo que ninguém tinha lido há quase 2000 anos. O texto está incompleto. Faltam 6 páginas do início, onde se descreve o aparecimento de Jesus ressuscitado aos discípulos, e faltam 4 páginas do meio, onde Maria descrevia em detalhe a jornada da alma. Mas o que sobrou é suficiente para mudar tudo. Em 1916 e em 1938, encontraram-se mais 2 fragmentos em grego, em Oxyrhynchos, no Egito. Confirmaram que o Evangelho de Maria circulava em grego no II século. É contemporâneo dos 4 evangelhos canônicos. Não é uma invenção tardia, e o nome do texto não deixa dúvida. No final do papiro está escrito, em copta, abre aspas, o Evangelho segundo Maria,
fecha aspas. Não Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, a única Maria que tinha autoridade própria para dar nome a um evangelho. A cena central do evangelho de Maria é esta: depois de Jesus partir, os discípulos estão paralisados pelo medo. Têm medo de serem mortos como Jesus foi. Pedro está calado, os outros choram. Maria Madalena levanta-se e diz, abre aspas, não choreis nem vos angustieis, a graça dele estará convosco e proteger-vos-á. Antes louvemos a sua grandeza, porque ele nos preparou e fez de nós homens verdadeiros. Fecha aspas. E depois Maria faz o que nenhum outro discípulo faz no Novo Testamento. Diz que Jesus lhe ensinou em privado, abre aspas, o que está oculto de vós, vou-vos revelar. Fecha aspas. E começa a transmitir. Quando termina, Pedro reage, e reage mal. Abre aspas. Falou ele realmente em segredo com uma mulher e não abertamente conosco? Vamos voltar atrás e ouvir-vos a todos? Ele preferiu-a a nós? Fecha aspas. André reforça, abre aspas. Dizei o que vos parecer sobre o que ela disse. Eu, pelo menos, não creio que o Salvador tenha dito isto, pois certamente estes ensinos são estranhos. Fecha aspas. Maria chora. Pergunta a Pedro se acha que ela está a inventar. E é Levi, o cobrador de impostos, que viria a ser conhecido como Mateus, que defende Maria. Abre aspas. Pedro, sempre foste irascível. Vejo agora que estás a discutir com a mulher como se ela fosse um adversário. Se o Salvador a considerou digna, quem és tu para a rejeitar? Certamente o Salvador conhece-a perfeitamente. É por isso que a amou mais do que a nós. Fecha aspas. Esta frase é uma bomba. A amou mais do que a nós. Está escrita num documento do segundo século, por um cristão primitivo, antes de qualquer concílio, antes de qualquer papa. O que é que Maria ensinou? O que faltam as 4 páginas a meio do papiro tornam impossível reconstruir tudo. Mas o que sobreviveu descreve a jornada da alma depois da morte do corpo. A alma sobe, e enquanto sobe, encontra 7 poderes que a tentam reter. Maria nomeia-os um a um. O primeiro é trevas, o segundo é desejo, o terceiro é ignorância, o quarto é o zelo da morte, o quinto é o reino da carne, o sexto é a sabedoria tola da carne, o sétimo é a sabedoria iracunda. A alma atravessa cada poder respondendo com uma frase certa, como num ritual de passagem. Quando chega ao sétimo e o atravessa, é libertada. Abre aspas. O que me prendia foi morto, o que me rodeava foi vencido, e o meu desejo foi consumido, e a minha ignorância foi morta. Fecha aspas. Isto não é teologia católica, isto é gnose, conhecimento direto, método de ascensão, a mesma estrutura que vais encontrar em Pistis Sophia, a mesma estrutura que vais encontrar no Evangelho de Tomé, a mesma estrutura que os essênios praticavam séculos antes de Cristo. Se uma mulher tem este conhecimento e ensina-o aos outros apóstolos, 2000 anos de teologia caem por terra. Não há mediação masculina, não há sacerdócio. Há transmissão direta entre Deus e a alma, e Maria é a transmissora. A discussão entre Pedro e Maria no Evangelho de Maria não é uma cena isolada, é um eco de um conflito real que dividiu o cristianismo primitivo. Os historiadores chamam-lhe a facção petrina contra a facção mariana. A facção petrina é a de Pedro, hierárquica, institucional, baseada em sucessão apostólica. Pedro recebeu as chaves do reino, segundo Mateus 16, 18, é a base teológica do papado romano. A facção mariana é diferente, baseada em conhecimento direto, em transmissão íntima, em iniciação interior. Não precisa de chaves nem de hierarquia, precisa de gnose. Estas duas facções coexistiram nos primeiros 3 séculos. Os textos de Nag Hammadi mostram-nos Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé, Pistis Sophia, Diálogo do Salvador. Em todos, Maria Madalena aparece como interlocutora privilegiada de Jesus. E em todos, Pedro reage mal a ela. No Evangelho de Tomé, dito 114, Pedro diz, abre aspas, Maria que saia de entre nós, porque as mulheres não são dignas da vida.
Fecha aspas. Jesus responde defendendo Maria. Quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano no século IV, foi a facção petrina que ganhou, Constantino e Nicéia, Atanásio e a Carta Festal 39 em 367. A facção mariana foi declarada herética. Os textos foram queimados ou enterrados. Há outro texto que confirma o lugar de Maria, o Evangelho de Filipe. Foi encontrado em Nag Hammadi em 1945, no mesmo códice do Evangelho de Tomé, datado do 2º ou 3º século, e nele há uma frase que 1700 anos depois ainda incomoda a teologia oficial. Abre aspas. Havia 3 que andavam sempre com o Senhor, Maria sua mãe e a irmã dela, e Maria Madalena, que era chamada a sua companheira. Fecha aspas. A palavra usada em cópita para companheira é koinonos, grego para parceira, sócia, aquela com quem se partilha. Não é uma palavra casual, e há mais, abre aspas. O companheiro do Salvador era Maria Madalena. Cristo amava-a mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la na sua lacuna. Fecha aspas. A página está danificada exatamente nessa palavra. Os filólogos discutem se era boca, face ou outro lugar, mas o que sobra é a frase, amava-a mais do que a todos os discípulos. E os discípulos perguntam, abre aspas, por que a amas mais do que a todos nós? Fecha aspas. Jesus responde, abre aspas, por que é que eu não vos amo como a ela? Fecha aspas. Isto não é especulação moderna, é texto cópita, manuscrito do IV século, cópia de um texto grego mais antigo, estava lá e foi enterrado. Olha agora o conjunto. Maria Madalena recebe ensino privado de Jesus. Maria ensina os outros apóstolos. Maria é a companheira mais íntima de Jesus. Maria conhece o método de ascensão da alma. Pedro discute com ela e é desautorizado por Levi. Se isto fosse aceite, 3 coisas caem. Primeira, o sacerdócio masculino exclusivo. Se uma mulher pode ser discípula iniciada, por que é que 1800 anos depois ainda não há mulheres a presidir a Eucaristia? Segunda, a mediação institucional. Se a alma sobe sozinha através dos 7 poderes, com método e nome próprio, qual é a função do padre? Terceira, a linha de Pedro como única autoridade. Se Levi diz a Pedro que o Salvador amou Maria mais que a todos, o argumento de tu és Pedro e sobre esta pedra perde força. Por isto, em 367, o bispo Atanásio fixou os 27 livros do Novo Testamento e declarou herético tudo o resto. Por isto, em 591, o Papa Gregório fez de Maria Madalena uma prostituta. Não foi acidente. Foi gestão de marca, apagar a única figura feminina com autoridade espiritual independente. Em 1945, os jarros de Nag Hammadi foram desenterrados. Em 1896, o papiro de Berlim foi comprado no Cairo. Em 1969, o Vaticano admitiu em silêncio que a homilia de Gregório era um erro. Tudo isto está disponível, está em livrarias, em bibliotecas universitárias, em museus, está em traduções para português, espanhol, inglês, alemão, francês. E ainda assim, a maioria dos cristãos hoje, se ouvir o nome Maria Madalena, pensa em prostituta arrependida, pensa numa nota de rodapé do Evangelho, pensa numa pintura de Caravaggio com seios à mostra, não pensa em discípula iniciada, não pensa na que viu Jesus ressuscitado primeiro, não pensa na que ensinou os outros apóstolos, não pensa na transmissora de uma doutrina secreta sobre os 7 poderes da alma. E foi exatamente isso que a igreja quis que tu pensasses. 5 coisas que tu agora sabes. 1. Maria Madalena não era prostituta. Foi o Papa Gregório que a difamou em 591. O Vaticano admitiu o erro em 1969 em silêncio. 2. Existe um evangelho com o nome dela, descoberto em Berlim em 1896, confirmado por fragmentos gregos do 2º século. 3. Nesse evangelho, ela ensina aos outros apóstolos uma doutrina que Jesus lhe transmitiu apenas a ela. Pedro discute, Levi defende. 4.
A doutrina é um método de ascensão da alma através de 7 poderes. Não é teologia católica, é gnose. 5. O Evangelho de Filipe chama a koinonos, companheira de Jesus. Diz que Jesus a amava mais do que a todos os discípulos e perguntavam-lhe por quê. No próximo vídeo, vamos abrir o Evangelho de Filipe completo. Vais ver o que ele diz sobre o casamento sagrado, sobre a câmara nupcial mística e sobre por que é que a Igreja Católica fechou esse texto numa caixa e enterrou-o no deserto. Subscreve para não perderes. Aqui na Lente Divina, a verdade que esconderam de ti.